Oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência de ser traída. Vamos se dizer assim. Aí eu vou chapando aqui meu cabelo bem rapidinho, enquanto não tá dormindo. De mamar nesse, Oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou relatar pra vocês a minha experiência de ser traída. Então eu vou passar a chapinha aqui no meu cabelo bem rapidinho, porque eu dei de mamar no An e ele foi dormir agora. Daqui a pouco ele acorda, que é aquele soninho de passarinho. Aí eu dividi ele aqui ao meio e vou passando mechas, não vou fazer mechas finas, né? Vou fazer uma quantidade assim que eu achar considerável. Aí daí vou contando pra vocês o que foi que aconteceu. Essa história começa ainda quando eu era adolescente, porque eu tinha uma amiga que a gente era inseparável. A gente estudava juntas, de vez em quando dormia juntas também. Ela costumava de vez em quando dormir na minha casa. E a gente passava assim a boa parte do tempo juntas, ia pra escola junta. Quando saía da escola, ou ela ia pra minha casa, ou a gente ficava na casa de uma amiga da gente também, ou ia ficar na casa dela, sabe? Era vice-versa, ou era na minha ou era na dela, a casa que a gente ficava. E a gente costumava ir à festa juntas. Aquela amizade, sabe, que a gente não desgrudava. Aí, muita gente me dava conselho pra mim me separar daquela pessoa. Na escola também, algumas professoras falavam pra mim que fulano não era peça boa, sabe? E que era melhor que eu não andasse mais com aquela pessoa. Minha irmã também. Nesse tempo eu morava com a minha irmã. Depois que minha mãe faleceu, aí eu fui morar com a minha irmã, mais velha. A nossa casa era pertinho da minha e da dela. E assim, passado o tempo, eu comecei a trabalhar, parei de ir para as festas, né? Não tinha mais aquele contato com aquela pessoa. Só que tinha contato assim, sabe, que a gente estudava junto, né? Só não ia para as festas mais com aquela pessoa e não ficava muito na casa dela e ela parou de andar na minha também. Aí, o que foi que aconteceu? Conheci meu marido atual, e a gente passou a estudar à noite, né? Que tinha dado um tempo nos estudos, eu tinha parado. Aí eu comecei a estudar à noite, que foi quando eu conheci ele, né? No ensino médio, que a gente tava terminando. Aí meu celular foi roubado quando a gente ia pra escola, eu e ele, né? A gente já tava morando junto. E eu perdi todos os contatos. Aí, um certo dia, essa pessoa, né, essa minha amiga, me perguntou porque eu tava sumida, sabe, assim, do WhatsApp. Eu falei que eu tinha sido roubada, tava sem o meu celular. E mesmo assim, ela disse assim, mas tu não vai comprar outro celular? Porque eu queria falar com você. Aí, tipo assim, tava comigo, mas não podia falar, né? Mas pediu um contato, né? Você não tem nenhum contato? Eu digo, tenho. Passei o de Luiz. Passei o dele, né? E não demorou muito tempo, ela mandou mensagem. Só que ela não se identificou como minha amiga pra ele. E, tipo assim, já tava, né, aquela mensagem, assim, que já mandou querendo conhecer, né? Oi, tudo bem? Fingindo até que não me conhecia, né? Mas ela sabia muito bem com o que ela tava falando. Só que ela não perguntou por mim, né? Ela iniciou uma conversa como se realmente tivesse afim, né? De conhecer ele. Até porque ela não conhecia ele, né? Nesse tempo que eu comecei a estudar à noite, que conheci meu marido, ela não estudava à noite, ela continuou estudando à tarde. E eu passei pra noite por conta do trabalho, que eu tava trabalhando babá, passava o dia todinho, né? Aí eu passei pra noite. E nisso, ela mandou uma mensagem a fim de conhecer ele. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Só que, tipo assim, não explicou quem era, nem através de quem pegou o número, nem o que queria, né? Tipo assim, quero falar com Camila. Não, ela não falou isso, né? E ela disse assim, é porque eu moro em Recife e um dia, se você quiser vir pra cá,
Ela só disse assim, um dia se você quiser vir pra cá. E sendo que quando ela mandou a mensagem, ele estava comigo e me mostrou a mensagem. Assim, olha, tua amiga. Porque quando ela mandou logo um oi, ele perguntou pra mim se eu conhecia, né? Porque eu tinha passado outros contatos, né? Já tinha passado o número dele para outras pessoas também que tinham falado comigo. Então, assim, quando ela mandou a mensagem, ele deduziu logo que seria alguma coisa pra mim e falou tua amiga, né? Olha, tua amiga, a mensagem que tua amiga mandou pra mim. Chamando ele para Recife, né? Aí eu digo, continua a mensagem. Dá corda pra eu ver até onde vai essa pessoa. E ele pegou e respondeu assim, né? Que eu mandei. Eu disse assim, diz assim pra ela, e se eu for pra Recife, onde é que eu vou ficar e onde é que eu vou dormir? Aí ela respondeu, se você vir, você fica aqui na minha casa, dormir, você dorme na minha cama mesmo. Aí eu meio que estranhei, né, quando chegou nessa parte aí. Eu só não tenho as mensagens, né, porque esse celular, que era o primeiro celular que o Luiz comprou, que ele tinha um celular bem antigo, que foi o meu que ele tinha roubado, né, que ele me deu quando ele comprou esse, que ele tava mandando a mensagem. E quando ela mandou, né, tipo assim, vai dormir na minha cama, aí ela perguntou, você é solteiro? Ele disse, sim. Aí ela disse assim, então, né, acho que na cabeça dela, acho que ela tava até tirando onda da minha cabeça, né, tirando onda de mim, né, na minha cabeça ela tava tirando onda de mim nesse momento, né, porque tipo assim, ela ia conseguir o que ela queria e tipo assim, ela tinha encontrado ali uma pareia, né, que tipo assim, ele tava também afim, né, de me trair, né, com ela. E pra ela acho que seria um troféu, porque quando eu tive meu primeiro namorado, ela também fez a mesma coisa, né, só que eu tinha perdoado, né, essa pessoa, porque como ela tinha falado, né, que a gente era amiga há mais tempo, né, do que esse namoro que eu tava, né. Então assim, perdoei, fui muito boba, né, porque tipo assim, todo mundo dava conselhos pra mim não me aproximar dessa pessoa, pra mim, a chapinha não tá quente, ela tá morna, ela tá quebrada. Mas pelo menos tá tirando as ondulações, é só as ondulações mesmo que eu tô tentando tirar aqui, ó. Tá perfeito não, mas é o que temos pra hoje. E nisso, um tempinho desse, ela até começou a me seguir no Instagram, porque como eu tenho um canal aqui no YouTube, né, eu tirei lá, né, do privado pro público, até porque se alguém daqui do YouTube quiser me acompanhar mais de pertinho lá no Instagram, né, então assim eu decidi deixar aberto. Aí eu fiquei surpresa quando eu vi a notificação, né, de quem tinha começado a me seguir. E mais surpresa ainda em ver que tudo, né, que eu coloco lá nos stories, alguma coisa assim do tipo, ela tá lá. É uma das primeiras pessoas a ver tudo que eu coloco lá. E voltando ao assunto, né? Logo quando ele mostrou, né? Tava tendo contato ali com ela, porque foi a pedido que eu queria ver até onde ia as conversas dela, né? E ver realmente, né? Eu não acreditei que... Cara, puxa no cabelo que eu dei agora, né? Eu não acreditei que aquela pessoa, né, que tipo assim, a gente conviveu bastante tempo, né? A gente vivia praticamente como irmãs na minha cabeça, né? Então não acreditei que uma traição poderia vir de uma pessoa que eu considerava como uma irmã, era uma amiga inseparável, né? Então assim, jamais na minha cabeça ela seria capaz de dar em cima do meu marido, de trair, de convidar ele para dormir, né? Então assim, quando aconteceu isso, eu comentei com outra colega em comum, que essa colega em comum também já não tinha contato com ela, né? Por conta que em uma festa ela... Eita, deixa eu separar aqui. Em uma festa, né, que a gente foi juntas, ela no dia seguinte falou com uma menina lá da padaria que essa colega tinha ficado com o namorado dela. Aí não era verdade, mas a menina, né, a namorada que não foi traída,
foi tirar satisfações e deu briga por conta dessa suposta traição que essa amiga tinha falado, né? Então assim, aí eu comentei com essa pessoa e ela pegou e falou que o que tinha acontecido, que nesse tempo eu não fiquei sabendo, né, da confusão toda, né, de briga que ela tinha feito, até porque eu não sabia que tinha sido ela, né, mas ela pegou e falou pra mim, olha, Camila, fulana me falou que quem inventou aquela história daquele tempo que eu tinha ficado com um casado foi fulana, nossa amiga, né, que falou, a amiga falou que eu tinha traído a menina, né, tinha ficado com um casado e deu briga por conta disso e ela não queria me falar quem foi que falou, mas depois ela revelou que tinha sido amiga, né, que colocou essa conversa. Mas enfim, aí quando eu fui falar pra essa amiga também, que era em comum, né, da gente, ela disse assim, olha, eu não me assusto porque eu sei o que ela já fez comigo, né, então imagino que também coisas piores que você não sabe ela tenha feito com você. E assim, ele bloqueou, né, Luiz bloqueou ela do contato, lógico, e ela assim, quando a gente se encontrou pessoalmente, né, que a gente mora na mesma cidade, só em bairros diferentes, ela falou comigo normal, como se nada tivesse acontecido, sabe? E eu acho assim que na cabeça dela, naquele momento, lógico, antes dele bloquear ela e ter dado corda, né, na suposta traição, ela, realmente, eu acho que ela estava muito feliz com isso, né, em pensar que ela ia me trair, né, que meu marido ia me trair com ela, né. Então, assim, passou, mas assim, fica uma lição, que é o quê? Né? A gente tem que ter cuidado, né, nas nossas amizades, em quem a gente confia. Enfim, pra concluir, já foi metade do cabelo, mas a chapinha tá morna, ela não esquenta. Eu tô só esse pedaço pra dizer que é a metade mesmo, né? Só pra tirar as ondulações. E assim, pra concluir aqui, né? A gente tem que ter cuidado nas nossas amizades, em que a gente chama de amigos, né? E assim, vale ressaltar que a gente já não tinha mais contatos, né? Depois que eu comecei a trabalhar, a gente já tinha se separado, eu já não frequentava mais as festas que eu frequentava, não frequentava mais a casa dessa amiga, né? E nessa história toda, né? Eu fiquei sabendo de mais coisas, né? Que ela falava de mim, né, entre as amigas em comuns e assim, eu acho assim na minha cabeça, né, que não sei, né, se houve algum tipo de inveja, até porque eu não tenho nada que desperte inveja em nenhuma outra pessoa, né, mas assim, depois que isso aconteceu, a minha irmã falou pra mim, falei pra você que fulano não era sua amiga, que era pra você se separar dela, que não tinha futuro, eu já sabia quem ela era. Mas assim, no momento assim que a gente tava ali, né, a nossa amizade, eu não desconfiava jamais que ela fosse fazer alguma coisa assim do tipo, né, comigo, porque na minha cabeça a gente era amigas. Mas enfim, não, já acordou, a chapinha tá muito fria, não tá esquentando nada. Eu ganhei essa chapinha da minha irmã e não serve pra nada, gente. É morna a chapinha, não esquenta não. Ó, tô tentando passar aqui, mas não tá alisando não. É só pra tirar minhas ondulações mesmo. Ó, morna. Sei não. Ó, somente nessa parte aqui de dentro que meu cabelo é mais, sei lá, esponjoso. Mas, gente, pra resumir também aqui a história pra vocês, sobre quando a gente éramos amigas, né? A gente tinha aquele negócio, né? De amigas e confidentes. Só que, tipo assim, se a gente, tipo assim, como é que eu vou dizer pra vocês? Se a gente brigasse, né? Ou se a gente se distanciasse, ela falava as coisas, tudo que eu contava pra ela, tipo assim, que era confidências, ela falava.
Tipo assim, era uma pessoa assim que era sua amiga, mas tipo assim, se acontecesse qualquer coisa, você deixasse de falar com ela ia expor tudo o que você falava. E mais um pouco. Então assim, era aquele tipo de amizade que eu sou sua amiga, mas se você deixar de ser minha amiga, eu vou falar tudo que você fala pra mim. Tudo que você fala, todos os seus segredos, confidências, eu vou falar. E realmente, né, foi o que ela chegou a fazer, só que, tipo assim, eu perdoava ela, a gente voltava a se falar, no máximo que a gente passava era, tipo, 15 dias sem se falar, né, mas muitas pessoas, assim, sempre falou, né, que quando eu cheguei lá pra morar com minha irmã, que eu morava com a minha mãe, que quando minha mãe faleceu, eu fui morar com a minha irmã, e minha irmã morava numa rua, e ela morava na rua de detrás, só que, tipo assim, a casa da minha irmã tinha um muro que dava acesso pra outra rua. E a gente tava sempre ali naquele muro, conversando, né? E a gente era tão amiga, que quem olhava pensava que a gente era irmã, tão junta que a gente ficava. A gente passava mais tempo junta, eu passava mais tempo com ela do que com a minha própria irmã, com a minha própria família, né? A gente ficava lá no muro de vez em quando, né? Às tardes a gente passava lá. E quando ela ia lá pra casa, minha irmã não gostava, por isso que a gente ficava mais tempo lá no muro, né? Quando ela dormia lá em casa, minha irmã nem falava comigo. Dizia assim, eu já falei pra você que eu não quero você com fulano, né? Mas eu insistia porque aquela pessoa era minha amiga, eu gostava demais dela. Era só o jeito dela que era, né? Tipo assim, todo mundo dizia que ela era muito moleca. Eu dizia, não, é só o jeito dela, mas ela é boa, menina. É boa, viu? Pensa como é boa. Mas assim, não tenho mais contato hoje com ela, lógico, né? Mas assim, vejo ela, né? Não, ela me seguiu, mas eu não. O brilho tá muito alto. Deu uma baixada no brilho, ficava muito alto. Mas assim, ela começou a me seguir, mas eu não segui de volta. Mas tudo que eu posto, ela tá lá olhando, né? Virou minha fã, depois de tudo, né? Fazer o quê? Mas é isso, gente. Eu tô tentando acelerar aqui pra mostrar pra vocês o meu cabelo. Pronto. Não tá lá aquelas coisas, não. Porque aqui dentro, dessa parte aqui do meu cabelo que é mais ondulado, não tá alisando porque simplesmente, como eu falei, né, a chapinha tá morna, não tá quente. E o tanto de cabelo que tá caindo aqui não tá escrito. Vocês vão ver, já eu mostro pra vocês o tanto de cabelo que caiu. Tô com queda de cabelo até mesmo sem escovar e sem fazer chapinha. Nunca mais eu tinha feito chapinha, faz mais de mês que eu tinha feito, né? Então, não sei o que é. Eu não tô lá dando aquelas coisas bem dadas, não. Ó, tá bem ondulado aqui dentro, mais por cima, né? Mas se não é muito certo, eu vou amarrar ele pra não ficar alto, né? Por conta das ondulações. O Noah tá lá fora com o pai dele. Tô só esperando terminar aqui. Ó, aqui dentro tá bem ondulado. Mas assim, o conselho que eu dou, né, pra vocês, não sei a idade que vocês têm aqui que estão assistindo, é assim, que vocês sejam mais próximos da mãe de vocês, se vocês tiverem. No meu caso, eu não tinha mãe, eu não tinha com quem conversar. Então, assim, essa minha amiga era a pessoa que me ouvia, era a minha ouvinte, no caso, né? Porque eu não tinha mãe, eu não tinha, assim, uma pessoa de confiança para conversar, até mesmo umas coisas ruins que chegou a acontecer comigo, né, na minha infância, depois que minha mãe tinha falecido. Então, assim, eram coisas que eu não tinha para quem contar e chegava a contar para essa pessoa, né? Cheguei a comentar com a minha amiga umas coisas ruins que tinham acontecido comigo na minha infância, na minha adolescência, logo depois que a minha mãe morreu. Eu comentei com ela as confidências, né, de tudo, né, de todos os meus traumas, de todas as minhas dores, de todo o meu sofrimento. E essa pessoa simplesmente expôs tudo, porque estava com raiva porque a gente não tinha se falado. As bobagens assim, que ela se entregava de mim era besteira, tipo assim, me presta a tua chapinha. Aí eu dizia, eu vou usar ela hoje. Aí, se você quiser,
depois que eu terminar e meu cabelo é grande, eu demoro mais um pouco. Simplesmente a pessoa se entregava de mim. Ou então, vai lá em casa chapar meu cabelo, que quando a gente ia sair, a gente tinha um hábito, sabe? Quando a gente ia sair todo mundo junto, né? De uma chapar o cabelo da outra. E como eu tinha a chapinha, a minha chapinha era usada no cabelo de todo mundo e eu dava a chapinha no cabelo de todo mundo. Então, ela ficava com raiva se eu dizia que eu não podia. Agora eu não posso. Aí, simplesmente parava de falar comigo. Deixa, eu vou pegar de fulana, né? Com raiva. E assim, foram coisas que iam acontecendo no primeiro momento, como é que se diz? No primeiro momento que essas coisas aconteciam, pra mim era tipo coisa besteira, sabe? Eu não levava a sério tudo o que estava acontecendo, né? Mas assim, já vinha vários sinais que tinha coisa errada, né? Tipo, como é que você tem uma amiga, você troca confidências, você fala suas coisas para essa amiga e quando essa amiga tá com raiva, simplesmente ela fala para todo mundo o que você falou, né? Então acho que isso aí não é amiga, não é amizade, a gente precisa rever nosso conceito, né, de amizade. No caso, eu hoje em dia, na minha vida adulta já, né, com 28 anos, eu não tenho amizade, eu não frequento casa de ninguém, nem de parentes, né? E é isso, né? Não que eu acho que todo mundo ao meu redor, tipo, as pessoas que eu conheço vai fazer a mesma coisa, de forma nenhuma, né? Eu acho assim que isso vai muito da pessoa, é questão de caráter, né? A pessoa tem ou a pessoa não tem. Independente de qualquer coisa, a gente tem que saber, né? Respeitar o espaço das outras pessoas. Se a gente não gosta da pessoa, a gente se afasta, não precisa prejudicar a vida da pessoa, né? Nem defamar, nem fazer alguma coisa assim do tipo, né? Criar inimizade, né? Tipo assim, quando tinha alguma pessoa nova, assim, alguma menina nova que vinha, né? Que ia fazer parte assim da nosso convívio ali, principalmente na escola, ela ficava com raiva e falava coisas terríveis, tipo assim, ela não presta, ela ficou com meu namorado assim que nunca. Mas quando eu ia perguntar, não, ela negava na cara da outra pessoa. Teve tempo também que ela comprava coisas assim, eu passei a revender uns perfumes, porque eu queria um ursinho, aí passou um ursinho não, eu queria uma maleta de maquiagem, o ursinho foi minha irmã que ficou. Vendi tudo e minha irmã pegou no dia de trocar, né, o dinheiro pela maleta de maquiagem. Eu não estava em casa, minha irmã pegou um urso pro menino dela, sendo que eu tinha vendido os batons, né, os perfumes, e fiquei chupando dele no final das contas. E ela essa amiga chegou a comprar uns perfumes e os batons que eu tava vendendo e nunca pagou. Mas é isso, o mamãe já tá chorando. Vou lá cuidar dele, vou mostrar pra vocês como ficou o meu cabelo. Ó, não ficou lá aquelas coisas não, vou prender ele por conta disso, que ele tá muito ondulado ainda. Peraí. Tem muita informação aqui, tem menina saindo do banho, tem menino chorando. Deixa eu finalizar aqui. Ó, o menino chorando lá. Oi. Ó, a Ana Luísa tá ali, não vou mostrar ela que ela tá de toalha, não, tá ali já chorando, tá com o pai dele. Mas é isso, vou finalizar o vídeo. Misericórdia, olha só o tanto de cabelo que tem aqui. Ó, não sei se dá pra ver o tanto de cabelo. Ó, pegar na mão. Ainda tem mais no chão, olha só. Olha só o tanto de cabelo. Dá pra ver? Deixa eu levantar assim pra mostrar. Olha só o tanto de cabelo. Tá um chumaço aqui de cabelo. Vou catar tudo pra não pegar não e lavar as mãos. Mas é isso, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal pra acompanhar mais vídeos assim como esse, né? E fui, gente. Estão me chamando